Olá meninas, tudo bom? Prazer, meu nome é Suiane, né? Sei que algumas me conhecem, como a gente recebeu muita gente nova na igreja, graças a Deus, algumas pessoas não me conhecem. E tô trazendo um devocional hoje para vocês, que já falou muito ao meu coração, que o tema é sobre, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Que é sobre mudanças. Quando a gente fala sobre mudanças, o que você pensa? E foi a pergunta que eu fiz para os meus amigos nas minhas redes sociais. E eles falaram que muito medo, muita incerteza, muita ansiedade. E é verdade, as mudanças geram isso na gente. Mas também uma quebra de paradigmas, uma maturidade, um novo de Deus que a gente pode viver também. E também é verdade. Eu vou trazer alguns exemplos da nossa Bíblia, nosso manual de vida, que está recheado de exemplos de pessoas que tiveram mudanças nas suas vidas. Tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Jason, que ele fala que nosso Deus não é um Deus normal. E é verdade, nosso Deus ele foge do óbvio, a nossa mente não alcança o que Deus está pensando, o que Deus está planejando. E é por isso que a gente se encanta tanto por esse Deus que faz isso com a gente para o nosso bem, graças a Deus que Ele faz isso conosco. O primeiro exemplo que eu trago é sobre José. José era um jovem mimado, né, filho predileto de Jacó, e estava tudo bem com a sua vida, né, ele ali com seu pai, com a sua túnica colorida, e de repente ele é vendido pelos seus irmãos, ele é levado como escravo, ele é preso, e Deus foi trabalhando e moldando o caráter dele até que ele se tornou governador e trouxe libertação para o povo. E ele, quando esteve com seus irmãos, com a sua família, ele não tinha rancor. Deus, ele fez essa mudança, essas várias mudanças na vida de José, para que ele mudasse seu caráter. E todo o tempo que a gente lê estava, e Deus era com José. Então, assim, José, ele soube aproveitar as mudanças. Eu acredito que se a gente perguntasse para ele se ele precisasse passar por essas mudanças, ele passaria. Porque ele soube aproveitar. Outro exemplo que a gente traz também é sobre Ruth. Ruth era uma jovem, ela era casada e estava tudo bem com ela. De repente vem uma fome e seu marido morre e ela se vê com a sua cunhada, né, com cunhada, e sua sogra, Noemi. E ela, ali naquele período bem difícil, de muita incerteza, a gente tem os dois exemplos das mudanças, né? Uma foi órfã, as duas choraram muito, abraçadas a Noemi ali naquela circunstância. E a órfã, na mudança, ela decide deixar a Noemi. E nunca mais ela é citada na Bíblia. E Ruth, mesmo Noemi não tendo nada a oferecer para ela naquele período tão difícil, ela aceitou ficar com Noemi e falou que o Deus de Noemi era o Deus dela, que aonde ela fosse, ela também iria, e aonde ela morresse, ela também morreria. E a gente conhece a história, como foi lindo, né? Como que o caráter de Ruth sobressaiu, uma mulher batalhadora que foi atrás de algum ganhar, de alguma renda, e ali ela conheceu Boaz, e Boaz viu graça em Ruth, casou com ela, e Ruth entrou até para a linhagem de Jesus. Se a gente pegar a genealogia de Jesus, lá está, que honra, né? Uma mulher que não tinha futuro, e naquela mudança ela decidiu, o caráter dela sobressaiu, e Deus tinha um propósito naquela mudança. E órfã não, órfã ela decide deixar. Então, assim, a gente tem os dois extremos nessa história. E Pedro, que foi um dos discípulos de Jesus. Pedro, que ora era Simão, né? Que Simão quer dizer inconstante, e Pedro quer dizer firme, né? Uma rocha. Ora ele era Simão e ora era Pedro. E até que na caminhada com Jesus, ele mudou de pescador de peixes para pescador de homens. E ele errou,
e ele se arrependeu. Então, assim, naquela caminhada com Jesus, Pedro, ele teve muitas mudanças. E ele tem um lugar muito especial na história da igreja, né? Que a gente acredita que ali Deus já deu aquele ministério para ele. Então, assim, Deus tem um propósito para tudo. Tem exemplos ruins, como eu falei, de órfão, e tem outro também que é a mulher de Ló, que ali em Sodoma e Gomorra, naquela perdição, naquele pecado, aquelas pessoas ruins, Deus teve misericórdia da família de Ló, que a Bíblia fala que Ló era um homem bom. E apareceu anjos ali e falou para eles irem embora, vamos embora agora. E Ló ficou com medo, mas Ló obedeceu. Ló, naquela mudança ali de largar tudo para trás, Ló se agarrou e foi embora sem olhar para trás com suas filhas. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás na mudança. E aí ela virou uma estátua de sal. E a gente, às vezes, nesse período, às vezes pega um pouco olhando para trás, né, do que a gente viveu, do como que era a nossa vida. E eu digo para vocês, hoje eu passei por uma mudança muito grande. Hoje, assim, para mim tem sido uma resposta de Deus estar gravando para vocês, que é um dia muito difícil para mim, que é Dia das Mães. Tem 3 anos que Deus fez uma mudança muito grande na minha vida, que ele levou a minha filha para ele. E Deus não desperdiça nada, e tem sido uma caminhada que eu tenho tido com ele, assim, muito, muito grande. E a gente tem que confiar, não é fácil confiar, não é fácil passar por mudanças, mas Deus tem um propósito para tudo. E lá em Eclesiastes diz que a gente não pode olhar para os dias passados e falar que eles eram os melhores. A gente não pode questionar quem somos nós para saber o que Deus está preparando para a gente. A gente tem que sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que os pensamentos dele são os melhores. E essa palavra que eu venho deixar para vocês hoje, tá? Um versículo que eu vou deixar para vocês e para mim, que está em Romanos 8:28, que é um que eu gosto muito, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, assim, a gente tem que confiar e acreditar que é um período de mudanças, mas Deus está conosco e vai passar com a gente, e a gente lá na frente vai entender tudo que a gente passou e como a gente amadureceu e como que a gente conheceu a Deus. Como o Jó falou, antes eu conhecia de ouvir falar e hoje eu conheço de estar com Ele, de viver com Ele, tá bom? Beijos, fica com Deus, perdoa alguma falha, alguma timidez, fica com Deus.